Gente, não é monólogo do nosso estado, não, pelo amor de Deus, viu? De Deus, sei lá. É o seguinte, só para poder completar alguns informes aqui, nessa minha peregrinação em contatos, algumas entidades, né, pediu para que eu repassasse aqui a solidariedade a esse evento com força de reforço. Entre elas, teve o Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, através do professor Nildo Orix, né, que desejou a todos nós sucesso, força e resistência nesse momento tão difícil. A UGT Bahia, através do Marcelo Lavigne e do Magno Lavigne, que já se colocou à disposição também para a construção, né, de eventos futuros, independentemente de onde esteja, seja em Salvador ou o local que seja escolhido aqui nesse evento, né, a UGT. A Intersindical também, através do Kleber, secretário-geral, também pediu que a gente repassasse, né, também esses votos de apoio, solidariedade, etc. e tal. E também algumas outras entidades que me foge aqui a memória. Ou seja, isso que nós estamos colocando aqui, que sirva também de exemplo para que os outros estados também procurem essas entidades dos seus estados para poder reforçar essa rede de solidariedade, né? Porque é o tipo da coisa, se durante muito tempo, né, nós passamos por essa situação, é porque muitas vezes a gente se calou, certo? Se calou ou então se conformou. Eu acho que está na hora de a gente acabar com esse conformismo, está na hora de reagir. E a maior reação contra os fascistas, certo, é a gente não se omitir em relação a tudo isso que está passando. Por exemplo, esse ato mesmo que vai acontecer no dia 25, que o companheiro William colocou, é um ato simbólico porque é nessa região do Iguatemi, lá em Salvador, que os fascistóides, os bolsomitos, colocaram uma faixa pela volta, né, William, da ditadura militar. Certo? Então, como forma de resposta, inclusive o companheiro Gregório procurou o Grupo Tortura Nunca Mais para poder estar articulando isso, né? E aí, no caso, é um ato do MLB, principalmente, mas que nós, do Grupo Tortura, a gente também vai estar reforçando isso, né? Que é a gente buscar esses parceiros que lutam contra o fascismo, que lutam contra a ditadura, que querem a restauração da memória, da verdade e da justiça, principalmente, para que a gente possa estar se colocando. Tá ok? Então, era só isso. Eu gostaria de dar como reforço. Muito obrigado. Bom, pessoal, por enquanto não tem inscrito, depois eu vou me inscrever, mas eu quero registrar a presença e, se quiser fazer alguma saudação, o deputado estadual, Fernando Mineiro. Quer falar alguma coisa, Fernando? Então, seja bem-vindo ao nosso evento, obrigada pela presença. Bom, enquanto vocês, novos inscritos, aparecem, eu vou pegar um pouco do que Nazaré estava falando antes do intervalo, né, essa aproximação que nós devemos fazer com as procuradorias jurídicas, né? Lá na Paraíba, a Comissão Estadual da Verdade conseguiu a parceria com a Procuradoria para intimar um torturador. Nós tínhamos vários registros, vários depoimentos que um sargento, chamado Sargento Marinho, agora era algum cargo aí na Justiça, agora esqueci qual era o cargo que ele estava... Promotor, ele estava como promotor aposentado no Ceará, no interior do Ceará, se descobriu onde ele estava, e aí a Procuradoria da Paraíba o intimou e ele foi, e ele atendeu, e essa sessão ocorreu em Campina Grande, que foi na cidade onde ele atuava, né, e pediu todo um aparato de médico, de psicólogo, porque ele estava sofrendo do coração, etc. A comissão providenciou um psiquiatra, um psicólogo, um cardiologista, para atendê-lo. Ele foi com o filho dele, e isso só ocorreu porque a Procuradoria o intimou, porque nós não teríamos força para fazer isso, certo? E o depoimento dele está gravado, ficará logo em breve disponível, né, o Sargento Marinho, e toda a comissão fez as exposições, todos nós membros, né, de acordo com os depoimentos, que ele tinham dito que ele tinha torturado em tal lugar, tinha prendido em tal lugar, tudo isso, e ele, a cada um de nós, contestava. Só que, na segunda parte, estava na plateia
as pessoas que tinham sido torturadas por ele, ou filhos dos que tinham sido torturados por ele. E aí, a cada um desse que falou com ele, ele não contestou. O que é que ele disse? Só responderei, se for o caso, em juízo. Quer dizer, isso foi um atestado de culpa. Mas a cada um, acho que as 5 pessoas falaram, o senhor me torturou, o senhor não se lembra? Não se lembrava de nada, nada a declarar, certo? Então, ele já está realmente de idade, mas houve esse episódio, né, e foi por uma parceria com a Procuradoria, né, Jurídica da República, né? Se não fosse assim, nós não teríamos feito esse evento. Que consequências vão ter? A própria Procuradoria é quem vai dar continuidade em algum processo, só que nós estamos achando até muito lento, mas nós já estamos terminando, porque eles queriam só dar o próximo passo com o nosso relatório fechado, certo? Então, nós estamos fechando o relatório agora. Então, é isso que eles estão esperando para que dê outro encaminhamento, eu não sei até que ponto, que outro desdobramento terá. Então, nós estamos contando agora na Paraíba com essa procuradoria mais ativa. Outro contato nosso também, que eles estão interessados em dar entrada, é a respeito de cemitérios clandestinos. Então, eles também estão, só que os depoimentos que nós temos sobre isso ainda é muito vago, porque as pessoas têm medo de falar. Mas existem já algumas falas de camponeses de possíveis espaços de cemitérios, só que isso está dentro de propriedade privada. Não é? Então, Nazaré mesmo já chegou a fazer uma visita a um local desse, não é, Nazaré? Mas com medo, porque é dentro de uma propriedade privada, a qualquer momento apareceram, inclusive, capatazes lá, não é? Capangas, ninguém sabe quem apareceu já nessa visita que o grupo foi com Nazaré. Mas o Ministério Público está interessado. Então, é uma parceria que pode, de alguma forma, não é, retomar essas questões. Outro informe que eu queria dar aqui é a respeito do caso de Margarida, né? E eu fiquei muito contente em ver aqui esse cartaz, né, com Margarida Maria Alves, né, aqui contemplada, e eu queria que, se for possível, você passar para todos nós, ou para Roberto, a arte disso aqui, o eletrônico, para que a gente também possa estar usando, repercutindo nas nossas redes, não é, esse cartaz, certo? Que você, Roberto, pode fazer isso, não é, Roberto? Bom, com relação a Margarida, durante muito tempo, o marido, o viúvo e o filho não entraram com o processo porque não tinha comprovação que tinha sido o Estado que tinha sido, né, a autoria do assassinato de Margarida. Né? Finalmente, terminou-se dando entrada, realmente tinha a mão do Estado no assassinato dela, na década de 80, no começo, e o processo foi aprovado o ano passado. O processo de anistia dela, com reparação financeira, foi aprovado o ano passado. Só que a comissão de anistia, ainda a anterior, não a de Temer, aprovou, certo? Só que agora estão exigindo documentos e mais documentos do filho dela, e o MPOG, que é o que vai fazer o pagamento, não quer desconsiderar o parecer que já foi dado, favorável. Um dos elementos que disse é que ele só poderia responder se ele fosse inválido, e realmente ele está inválido por problemas de saúde, então vai sim, porque é inválido, conseguiu os laudos oficiais, etc. Agora disse, não, tinha que ser inválido quando a sua mãe morreu, quando ele tinha 8 anos de idade. Então, quer dizer, cada vez fica inventando, ele está com um advogado, nós não sabemos se realmente ele vai conseguir, quer dizer, uma criança que teve sua vida, né, impactada pela morte da mãe, né, e até hoje está com esse problema, com esse processo sem fechar, né, sem concluir. Outra informação que eu quero dar também, não é a respeito do DOPS, né, como o Roberto já disse aí, nós temos um acervo que é relativamente pequeno da Paraíba, nós temos mais ou menos 6.600 fichas, né, do DOPS da Paraíba, é pouco esse montante, mas é o que nós temos lá, e que tem fichas de pessoas da Paraíba e de outros lugares, né, porque muitas dessas fichas eram preventivas. Né? Nunca a pessoa tinha passado lá na Paraíba, mas já estava lá a ficha caso a pessoa aparecesse. Né? Então, tem uma ficha, por exemplo, de Dilma, que nunca esteve lá na Paraíba, mas tem 2 fichas dela, uma com Dilma Vana, outra com Dilma Lana. Tem 2 fichas dela. Agora, algumas fichas dessas têm informação, outras são totalmente em branco, só tem o nome. Ninguém sabe se isso foi passado a limpo, umas são antigas, outras são novas, então nós não sabemos até que ponto esse acervo foi manipulado
E o que nós temos não é realmente a grande parte do que foi o original, né? Então, nós temos essas fichas digitalizadas, né? Está na ordem alfabética, então nós vamos repassar. E uma outra parte do acervo são alguns processos, mas como o papel era muito frágil, ainda não foi digitalizado, né? E, naquele tempo, essa documentação era não só política, mas também moral, né? Somente uma história aqui mais leve, já que a gente teve tanta coisa aqui tão dura e tão pesada para todos nós. Um aluno nosso de História estava trabalhando no projeto com a gente, lá no núcleo, aí ele, olhando as fichas, viu o nome do avô dele. Ele ficou encantado, mas quando ele viu a lista, né? Meu avô, no DOPS, pensando que o avô dele tinha sido algum revolucionário. Simplesmente, quando ele foi olhar, era que o avô dele era um estelionatário. O DOPS também fichava os estelionatários, outros crimes desse tipo. Mas ele conta para todo mundo, só que ele não me disse quem é o avô dele. Eu não sei quem é, que nome é esse que está lá, certo? Mas quer dizer, porque o registro não era só o político, eles também tinham a história dos bons costumes, não é? Então, tem outros registros também de pessoas que estavam lá fichados, não por questões políticas, mas por questões de golpes financeiros, de ser estelionatário. Hein? Pronto, 171, né? Então, também, justamente. Então, tem registro também. Pronto, já passo para você. Para que vocês tenham uma ideia como o negócio era tão absurdo, teve um tio meu que ele foi preso na época por pederastia. A sorte dele, que esse meu tio, ele era filho de um general, que também era pederasta. E, logicamente, isso foi arquivado na camuflagem.